Fala pessoal, nossa videoaula de hoje é do tema ponto reta e plano cartesiano. Daremos maior ênfase para o plano cartesiano, que é a principal ferramenta da geometria analítica. Então nosso objetivo é compreender os conceitos de ponto reta e plano. Bom pessoal, aqui nessa tela nós temos a ideia do que possa ser um ponto, a reta e o plano. Se você observar bem a figura, nós temos a ponta de uma caneta. Essa pontinha dá a ideia de ponta, assim como as estrelas, o sol, a lua, a vista aérea, né, da sua casa, de forma bem distante, né, um ponto lá bem alto. A caneta, se você olhar para a lateral dela, conforme a figura aí ao lado, você terá a ideia de reta, assim como a borda da mesa que está logo abaixo. A superfície dessa mesa dá a ideia de plano, embora o plano seja infinito, tá? Essa aí é só uma ideia, uma parte de um plano, tá? Então é isso, gente. E só lembrando que nós já discutimos esses conceitos, trabalhamos atividades, exercícios na série anterior, e o ponto, vamos lembrar que eles são representados por letras maiúsculas. Então vamos supor esse ponto aqui, e eu represento ele com a letra A. Esse outro ponto aqui eu vou representar ele com uma letra B, ok? A reta é representada por letras minúsculas. Então aqui eu tenho uma reta R, aqui uma reta S. O plano geralmente são representados por letras gregas. A superfície dessa mesa posso representar, por exemplo, com uma dessas letras, né? O alfa ou de repente beta, ok? Bom, conforme eu disse a vocês, a principal ferramenta da geometria analítica, que vai trabalhar com distância entre dois pontos, com área de polígonos dadas as coordenadas dos vértices, enfim, a geometria analítica é vasta, também estuda a parte de cônicas, de circunferência, e nós entraremos então numa breve revisão do plano do sistema cartesiano, tá? Lembrando que esse nome é em homenagem ao matemático René Descartes, século XVI, século XVII. Ele é digamos assim, o conceptor, né? O cara que deu a partida no estudo dessa parte da matemática chamada de geometria analítica. Então, olha só, gente. Aqui nós temos o sistema cartesiano, o plano cartesiano. Esse eixo vertical é o eixo Y, o eixo das ordenadas. Esse eixo horizontal é o eixo X, é o eixo das abscissas. O encontro dessas duas retas eu tenho um ângulo de 90 graus, tá? Elas são retas perpendiculares. Então, aqui eu coloquei ao lado esses pontos, né? E cada ponto ele tem uma coordenada X e uma coordenada Y, ou seja, abscissa X e ordenada Y, ok? As coordenadas, por exemplo, do ponto A, 3 e 4, tá? Eu disse coordenadas. Coordenadas é o valor em X e o valor em Y. Então, primeiro eu vou analisar quem é o X desse ponto, já que é o 3, né? Eu venho aqui no 3 e percebo que a ordenada é 4, é o valor em Y. Então, eu vou até a altura 4 do valor em Y, ou seja, até o 4 aqui do Y. E aqui eu vou pontilhar também, ó, encontrando com esse pontilhado do 3 aqui, que é o X do A. Então, aqui nós temos o ponto A, ok? O ponto B, 1 e menos 2. Então, o 1 está aqui, o menos 2, ele é um valor negativo, né? Aqui no encontro nós temos a origem 0, 0, nós já sabemos disso. À direita são valores positivos no eixo X e à esquerda são valores negativos. A mesma coisa ocorre aqui com Y. Acima são valores positivos e abaixo são valores negativos. Então, como eu tenho a coordenada do ponto B 1 e 2, o 1 é à direita, é o valor em X, e o menos 2 ele está abaixo do zero. Então, eu vou até a altura do menos 2 em Y, desse ponto, e consigo, então, a localização do ponto B. Tá aí. O ponto C, menos 3 e menos 1. Então, primeiro eu vou lá na abscissa, menos 3, tá? Desse ponto, que é menos 3, e até a altura do menos 1, que é o valor em Y. Já encontrei aqui. Aqui localiza-se o ponto C. Agora, o ponto D é menos 2 e 0. Muita gente faz confusão com isso aqui, pessoal. Veja bem, o menos 2, ele está em X ou ele está em Y? Ele está em X. Então, o valor diferente do zero
é o valor em x, é a abscissa menos 2. Então, esse ponto D, ele está bem aqui, ó, no menos 2 aqui do x. Ó. Lembrando que o primeiro valor é em x, tá? Então, esse é o ponto D. O ponto E, 0 e 3. Pergunto novamente. O 3, ele está em x ou ele está em y? Olha aqui, eu vou anotar ele aqui, ó, logo abaixo. Ele está em y. Então, esse ponto E localiza-se no valor 3 aqui da ordenada, tá? Do eixo y. Está aqui, ó. É o 3 do eixo y. O ponto F, menos 3 e 1. Menos 3 está aqui e o 1 está acima do valor aqui 0, né? É um valor positivo em y. Esse é o ponto F, menos 3 e 1. O ponto G, menos 2 e 5. Menos 2 está aqui, o 5 está acima do 0 aqui no eixo y. Está aqui, ó. Menos 2 e 5. Esse é o ponto G. Tranquilo, gente? Então, nós localizamos aqui os pontos, né, que foram dados aqui nesse exemplo. E falta ainda a gente discutir os quadrantes. Toda vez que um ponto ele apresenta o x e o y positivo, nós temos a localização nessa região que é chamada de primeiro quadrante. Então, o primeiro quadrante, o x é positivo e o y também é positivo, tá bom? O segundo quadrante, eu vou sempre aqui no sentido anti-horário, tá? O segundo quadrante, o x ele será negativo e o y positivo. Esse é o segundo quadrante, tá? Esse é um aqui. O terceiro quadrante, dando continuidade nesse sentido anti-horário, o terceiro quadrante é esse aqui, ó. Ok? Terceiro quadrante, a gente percebe que qualquer ponto nessa região, o x ele será um valor o quê? Negativo, olha aí, ó. Então, aqui vai ser x negativo e será também y negativo, tá? Qualquer ponto de ordenada y nessa região também é negativo. Nessa região aqui nós temos o quarto quadrante. Percebe-se que o valor em x é positivo e o valor em y, um ponto que está nessa região, o y dele é abaixo do zero, então é negativo. Ok? Então esse é o quarto quadrante. Tranquilo, gente? Mais uma definição aqui. Na próxima aula nós iremos aprofundar um pouco mais no conceito de bissetriz dos quadrantes, mas eu já vou falar um pouco dessa reta. É uma reta que corta a origem, dividindo esse ângulo de 90 graus em dois ângulos de mesmo valor. Ou seja, se é 90, eu terei dois ângulos de 45. Eu vou desenhar aqui agora essa bissetriz aqui, ó. Olha aí. Essa bissetriz, eu vou colocar um B minúsculo e escrever o 1 aqui, tá? Ó, olha só, por que 1? A gente está cortando aqui o primeiro quadrante, o primeiro e o terceiro quadrante. A bissetriz 1, 3, tá? Dos quadrantes ímpares. O que acontece nessa bissetriz? Qualquer ponto que pertence a essa reta bissetriz, que divide esses quadrantes em dois ângulos de mesma medida, né? 45 aqui, 45 aqui. O mesmo ocorre aqui, né? 45 graus aqui, 45 graus aqui. A gente percebe que tem os valores em x e y o mesmo sinal. Se eu pegar esse ponto aqui, por exemplo, a gente percebe que ele tem coordenadas o quê? Menos 2, olha aqui, o x é menos 2 e o y menos 2, é menos e menos, tá bom? Se eu pegar esse ponto aqui, ó, de coordenadas 1 e 1, a gente percebe que tanto o x e o y são positivos. Ok? Então, todo ponto que pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares, os sinais são iguais, ou seja, ou é mais, mais, ou é menos, menos aqui, conforme a gente viu. Agora eu vou desenhar a bissetriz dos quadrantes pares. Olha só. Olha só, pessoal. Se eu pegar esse ponto, por exemplo, e fazer uma análise dele, eu vou perceber aqui, ó, esse ponto tem coordenada 2, né, x, coordenada x2, a abscissa vale 2, e a ordenada, tá? A ordenada, que é o valor em y, menos 2. Eu percebo que o x é positivo e o y é negativo, ok? Mesma coisa ocorre aqui. Se eu pegar esse ponto bem aqui, ó, e perguntar para vocês quais as coordenadas desse ponto. Eu estou perguntando quem é o x e quem é o y desse ponto. O x dele é o menos 1, né? A gente dá moral primeiro para o x.
e o y é 1. Então, a gente logo percebe que o x é negativo, olha aqui o estudo que a gente já fez, e o y é positivo. Simples assim. Então, recapitulando, pontos que pertencem à bissetriz dos quadrantes pares, né? Essa aqui seria a bissetriz 2, 4, ou seja, corta o quadrante 2 e o quadrante 4, né? O segundo e o quarto quadrante. Os pontos apresentam sinais opostos, né? As coordenadas apresentam sinais opostos, melhor dizendo, tá? Então, enquanto um é positivo, o outro é negativo. Ou então, enquanto o x é negativo, o y é positivo. Tá bom? Agora, na bissetriz dos quadrantes ímpares, eu tenho sinais iguais, tá? O x e o y, mesmos valores e os sinais iguais, tá bom? Mais ou menos, conforme a gente já viu. Beleza, gente? Nessa tela aqui nós temos uma atividade, tá? Vocês farão o desenho de um sistema cartesiano e desenha somente um sistema cartesiano no caderno e localiza esses pontos aqui, ok? Na segunda atividade, nós temos aqui o sistema cartesiano com alguns pontos e vocês irão escrever aqui do lado as coordenadas desse ponto, né? Por exemplo, o ponto K, quem é o x e quem é o y dele. Aí você vai lá e anota todos esses pontos aqui. A questão 3, você vai indicar que quadrante pertence a esses pontos, tá bom? O ponto A, se quiser, para facilitar, você pode desenhar o sistema cartesiano, localize esses pontos, aí você vai saber se o ponto pertence ao primeiro, ao segundo, ao terceiro ou ao quarto quadrante. E só lembrando, pessoal, voltando aqui, ó, por exemplo, se eu pegar o ponto E e perguntar para você que quadrante pertence a esse ponto, nenhum dos quadrantes. Por que nenhum? Porque ele está em cima de um dos eixos, no caso, o eixo das ordenadas, que é o eixo Y, tá? Só lembrando, vou anotar aqui novamente, o eixo X, ele é chamado de eixo das abscissas, abscissas, ok? Então, quando fala abscissa, quer dizer valor em X. O eixo Y é o eixo das ordenadas. Quando eu pronuncio coordenadas, eu estou ao mesmo tempo falando do x e do y. Então, as coordenadas, por exemplo, do ponto A são 3 e 4, as coordenadas, ok? Agora, a ordenada do A é 4 e a abscissa do ponto X é o 3. A abscissa é o valor em X, ordenada é o valor em Y. Voltando lá na atividade, olha aí, vocês vão localizar, desenha o sistema cartesiano, localiza para facilitar aqui na frente, né? Você escrever quem é os pontos do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, enfim. E por último, essa atividade aqui, tá? Que pergunta para você, né? Se você multiplicar o sinal, né? Fazer a multiplicação dos sinais de um ponto, por exemplo, que está lá no primeiro quadrante, que está na bissetriz 2, 4, ou somente no eixo das ordenadas, o que acontece? Ok? Então é para vocês pensarem um pouco nessa questão 4. Valeu, gente? Então na próxima aula eu venho com o vídeo da correção.